Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao InfoCast, o podcast do InfoJobs sobre carreiras. Se você já passou por aqui outras vezes, já sabe como funciona o nosso bate-papo. Eu sou a Beatriz Antunes, vou estar com vocês em mais um podcast. E se você já assistiu ou já ouviu o nosso podcast, já sabe que passam vários convidados especiais por aqui, vários temas super interessantes que vocês sempre pedem pra gente nas redes sociais. E o tema de hoje, com certeza, saiu de lá também das nossas redes sociais. Então, a gente vai falar sobre salários, benefícios ou crescimento. O que será que você deve escolher em cada fase da carreira? E se tem, alguma coisa dessas que você precisa dar mais atenção. E para o bate-papo de hoje, nós convidamos a Eliette Oliveira, que é mentora de carreira, tem mais de 25 anos na área de RH, vai trazer várias dicas especiais aqui pra gente. E acho que ela pode se apresentar muito melhor do que eu, né? Então, Eliette, seja muito bem-vinda. Obrigada por topar o nosso convite. Por favor, fica à vontade. Obrigada. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de poder estar aqui, de falar de um assunto tão importante para os candidatos e profissionais que estão no mercado, né? Eu acho que todo mundo que busca recolocação tem essas dúvidas, então eu espero que esse bate-papo seja um bate-papo que renda bastante para os profissionais. E me apresentando, meu nome é Eliette Oliveira, eu sou orientadora de carreira, eu já tenho mais de 25 anos, na verdade mais de 30 anos na área de RH, né, sendo 25 anos no corporativo e mais de 9 anos com a minha consultoria própria. Então, eu trabalho com orientação de profissionais no mercado de trabalho, né? Então, eu cuido de recolocação, desenvolvimento e planejamento de carreira. Tenho pós-graduação em psicologia positiva, falo sobre felicidade no trabalho, estou atualmente cursando o curso de psicologia, né? Porque a minha primeira formação foi em direito. E agora, depois que diferente, hein? E agora, depois de 50 anos, eu resolvi, o pessoal fala pivotar, né? Eu resolvi fazer uma espécie de transição de carreira. Não deixa de ser, né? Não tem a ver com a área de recursos humanos, mas vamos dizer que eu resolvi ampliar um pouco mais os meus conhecimentos para também ampliar a minha participação no mercado. Que legal. Acho que a sua trajetória, inclusive, é super importante e conectada com o nosso tema, né? Porque quando a gente fala de salário, de benefícios, de crescimento, ainda tem um ponto de que muita gente também faz transição de carreira e tem um receio de como isso vai impactar. Então, a gente vai passar um pouquinho por aqui hoje sobre esse assunto. Mas eu queria começar falando assim, porque quando a gente pensa em salário, benefício e crescimento, será que existe uma ordem do que a gente deveria priorizar na nossa carreira, do que escolher, ou isso muda em cada momento da carreira? Eu acho que os dois, tá? Na verdade, quando a gente fala da questão de o que você tem que escolher, né, levando em consideração esses aspectos, eu acredito que, em primeiro lugar, o mais importante é você ter em mente quais são os seus valores negociáveis e inegociáveis, porque a empresa dos sonhos ela não existe, né? Então a gente parte desse pressuposto. Se você está no mercado de trabalho buscando recolocação, você não vai encontrar aquela empresa que tem o salário maravilhoso com os benefícios, né, CLT Premium, que hoje as pessoas falam. O que todo mundo quer, né? O que todo mundo seria o mundo ideal, mas essas empresas geralmente são mais concorridas, então muitas vezes você vai ter que escolher. Você vai ter que ceder em alguma coisa. Então, você vai ter que fazer uma escolha daquilo que é mais importante para você. E aí cai a questão do momento de carreira. Porque cada profissional está no seu momento de carreira diferente. E isso influencia nas suas escolhas. Então, a gente pode dizer aí, a grosso modo, que o profissional que está iniciando, jovem, né, ele vai priorizar, né, via de regra, a experiência. Né, ele não vai logo no começo, ainda mais porque ele não tem tanta experiência assim, querer ter um salário incrível, maravilhoso, né? Então, ele primeiro precisa adquirir essa experiência para depois ele, a partir disso, então, né, que ele consegue ganhar experiência, reputação no mercado, aí ele vai começar a pensar nas outras questões, né? O passe dele vai estar mais caro, aí ele vai começar a escolher, né? Vamos dizer assim, a gente não escolhe também tanto assim. Mas ele vai ter mais possibilidade de negociar salário a partir das experiências que ele tem, as competências que ele desenvolveu, então se torna mais fácil. Então essa é a ordem natural das coisas. Eu costumo dizer, e aí eu vou até
falar uma coisa que talvez não seja o que a maioria pensa, né? Eu acho que o salário é mais importante quando a gente está na vida adulta. Na verdade, eu acho que até porque eu estou fazendo uma enquete aqui, eu estou vendo que o pessoal do LinkedIn... Eu vi essa enquete lá na rede social, viu? O pessoal do LinkedIn está falando que eu coloquei lá as 3 opções, tá? Salário, benefícios e plano de carreira. 43% querem salário, 36% plano de carreira e 21% benefícios até agora. Então, tá muito de encontro àquilo que eu penso, porque eu penso assim, eu acho que a gente tem que partir de uma coisa chamada teoria das necessidades de Maslow, né? Então, Maslow, para mim, ele foi brilhante quando ele concebeu essa teoria de que todos nós temos necessidades. Então, a gente parte do pressuposto de que existe uma hierarquia de necessidades. Então, para eu poder chegar no topo, que está lá, felicidade, autorrealização, eu tenho que primeiro ter a base, né, atendida. O que é a base? São as necessidades básicas. Então, a gente está falando do quê? Está falando de alimentação, sono, higiene, segurança, saúde. O que paga isso, né? É o salário. Sim. Então, assim, às vezes, a gente vê o discurso muito, né, nas redes sociais de que o importante é o propósito, é o pertencimento, mas a gente tem que partir do salário, do básico. Então, a partir do momento que eu tenho isso, que eu consigo atender as minhas necessidades, aí sim eu vou começar a pensar nas instâncias superiores, que aí a gente chega em autorrealização, felicidade, né, que é realmente super importante, sabe? Sim. Mas você já experimentou, Beatriz, você ter um salário que você não paga nem suas contas no final do mês? Acho que isso está muito conectado com o que eu ia te perguntar em seguida, e você até já comentou um pouco, porque isso acontece muito no início de carreira, né? Então, o início de carreira, a gente vai cheio dessa gana de querer ganhar muito bem, né? De quero escolher o melhor trabalho, eu quero ganhar muito bem, eu só quero se for essa empresa, eu só quero se for aquela empresa, mas às vezes a realidade é um pouco diferente, né? Na maioria das vezes. Então, a realidade traz a gente para uma necessidade de escolha, né? Que é um pouco do que você está falando, né? Exatamente. Mas quando você ainda está com seus pais, vamos dizer que você, né, não querendo dizer que seja a realidade de todo mundo, porque a gente vive num país muito desigual, mas via de regra você ainda tem ali o apoio dos teus pais, então você não tem uma independência financeira, né? Uma independência no sentido de ter uma autonomia, morar sozinho e tal. Quando você vira adulto, né, que você sai de casa, você vai assumir mais responsabilidades, né? Aí, quando isso acontece, o salário passa a ser muito importante na sua vida. Por quê? Porque o salário, ele cumpre uma função primordial de todo ser humano, que é sobreviver. Você entendeu? Então, sem salário, a gente não sobrevive. E não é só sobreviver, Bia. Na verdade, a gente não quer só sobreviver. A gente quer desenvolvimento profissional. Então, você quer investir né, no conhecimento, quer fazer cursos, pós-graduação, graduação, enfim. Para que você faça isso, você tem que ter um salário que possa, né, te dar essas questões. Então, o salário ele é muito importante. E você quer ter lazer também. Ninguém quer só trabalhar e chega no final de semana não tem dinheiro nem para, né, ir no cinema. Então, o salário ele é muito importante. Sim. Aí, partindo daí, a gente pode pensar nas outras questões. Boa, eu tenho uma opinião sobre isso também, bem pessoal, mas acho que eu posso comentar um pouquinho mais para frente, porque tá bastante relacionado com essa questão de salário e propósito. Mas tem esse peso do salário, mas eu queria saber como medir o restante, né, dos benefícios, o quanto isso pode ser atrativo, o quanto isso é bom o suficiente, quando o salário não é o esperado, porque isso acontece muito também, né? Muito. Uma empresa que oferece benefícios excelentes, aparentemente um ótimo plano de carreira, mas o salário inicial para a pessoa ser contratada para aquela vaga não é exatamente o que ela espera. Como que ela consegue colocar na balança e saber se realmente vale a pena essa oportunidade? Sim, então, aí você precisa entender um pouco como que funciona essa empresa, né? Ela é uma empresa que vale a pena você entrar, dar um passo para trás, ter um salário um pouco menor, investir, apostar, que eu acho que toda contratação é uma aposta tanto para o candidato, né, para o profissional, como para a empresa. Então, assim, eu estou apostando naquela empresa, eu estou apostando não para agora, mas a médio e longo prazo.
Então, se ela é uma empresa que eu percebo ali que vai ter valorização profissional, né, no sentido de você ser reconhecido, de você sentir que você está evoluindo, crescendo, vamos dizer assim, né? E aí cai naquela coisa do plano de carreira, que hoje, que a gente for parar para pensar, hoje o plano de carreira é algo que tem diminuído dentro das empresas, tá? A gente tem aí pesquisa da Mercer que mostra que 35% das empresas de mercado elas têm plano de carreira estruturado, contra 60% há 10 anos atrás. Você vê a diferença, né? Então, hoje a gente vê um declínio, assim, dessa coisa do plano de carreira, porque o mundo mudou muito, você entende? A gente tinha, até 1990, a gente estava no período histórico chamado modernidade, depois a gente passou para pós-modernidade. E essa pós-modernidade, ela trouxe muitas mudanças, né? Uma das mudanças mais importantes é que as instituições elas enfraqueceram. E instituições que a gente fala governo, empresa nos papéis dos chefes, assim, os pais no âmbito familiar, igreja, né, religião. Então, tudo isso houve um enfraquecimento. Então, os jovens, né, a gente está falando geração Y para frente, né, geração Y, Z, alfa, eles não são jovens que têm uma figura de autoridade como era no passado. Então, a minha geração, que é a geração X, e a geração Baby Boomer, era aquela coisa, você entrava na empresa, era uma coisa de comando e controle, né? Então, não escuta, executa, eu mando, você obedece, e isso mudou, né, a partir da pós-modernidade. Então, houve um enfraquecimento da figura da autoridade em todas as instâncias, e isso influenciou muito dentro das empresas. Então, a gente vê empresas, lógico, a gente ainda tem empresas muito tradicionais com essa cultura de comando e controle verticalizada, com hierarquia bem definida, mas a gente tem empresas horizontalizadas, onde a gente tem ali muito menos hierarquias do que a gente tinha, né? A gente tem papéis ali dentro. Então, como é que a gente reconhece esse profissional? Porque ele vai ser reconhecido, não significa que porque não tem plano de carreira, a gente não tem mobilidade, né, de cargos, que ele não vai ser reconhecido. Ele vai ser reconhecido, só que é muito mais lateral, aquela coisa de competência. Então, assim, eu vou adquirindo competências, vou adquirindo conhecimentos de desafios, né, vou me tornando esse profissional mais experiente, a partir disso eu vou ser reconhecido. Então, tudo mudou, sabe? A gente olhar para o mercado e falar que o que é mais importante é difícil hoje. É difícil, porque se a gente não tem plano de carreira, a gente vai pensar no quê? Né? Eu quero ser reconhecido, eu quero entrar numa empresa que me reconheça, então eu vou apostar nessa empresa, mesmo que ela não tenha um salário que seja o salário do jeito como eu gostaria. Então, a médio e longo prazo pode ser que eu tenha esse reconhecimento, né? Então, é isso que é importante, sabe? A gente olhar para isso. E quando o jovem faz todo sentido, né? Mas a pessoa que já tem muita experiência, talvez ela já não queira, né? Ela sente que já está num momento da vida dela que ela precisa ter um salário condizente com aquilo que ela tem a oferecer também, né? Então, por isso que a gente fala de momento de carreira. E aí, quando você olha para essa questão dos valores, o que é negociável, o que não é negociável, cai nisso. Então, eu estou nesse momento que salário para mim é importante, eu estou nesse momento que reconhecimento para mim é importante, eu estou nesse momento que tempo para mim é importante, sabe? Agora, talvez eu faça uma pergunta que a gente falaria até lá no final, mas assim, dá para ter tudo? Não. Não dá. A gente vai desiludir uma galera agora, né? Vai desiludir, é isso que eu falo. Por isso que eu falo dos valores negociáveis e não inegociáveis, né? Porque você vai ter que ceder. E aí, eu sempre falo de um exemplo que eu vivi muito. Eu trabalhava numa empresa, Bia, que eu levava 3 horas para chegar lá, no trânsito. Aí eu ia até a empresa, assim, era cansativo, mas a empresa era maravilhosa. A empresa tinha um salário bom, tinha um bom ambiente de trabalho, os benefícios eram bons, mas era cansativo você chegar lá. Mas eu ia sorrindo, porque para mim, quando eu colocava na balança, compensava, sabe? Mesmo que fosse longe, lógico que depois no final, quando eu estava 5 anos lá, eu estava aguentando mais, né? Mas ainda assim, eu cheguei à conclusão de que valeria a pena ficar ali, sabe? Hoje,
com 55 anos, se alguém falasse para mim assim, olha, eu trabalho no home office, né? Eu tenho tempo à minha disposição, né? Lógico, a gente não tem tanto tempo assim, mas eu tenho muito mais do que quando eu pegava trânsito, aquela coisa toda. Então, se alguém falar para mim agora, então, eu tenho um trabalho para você ganhar o dobro do que você ganha, só que você vai ter que cruzar a cidade para chegar até lá, eu vou falar, desculpa, mas... Não é para mim, não é para mim momento. mais. Mas por quê? Porque eu tô com 55 anos, eu não tenho tanto tempo quando eu tinha 18, né? Então, assim, eu tô contando para frente, quanto tempo de vida que eu ainda tenho. Sabe, eu tenho pouco tempo, quer dizer, pouco tempo não, mas eu tenho menos tempo do que quando eu tinha 18 anos, então eu tenho que aproveitar muito bem esse tempo. Então hoje, o meu momento de carreira, o valor mais importante para mim hoje é tempo. Legal. Né? Então é isso que eu falo, por isso que você tem que entender. Quando você, por exemplo, você acabou de ser pai, acabou de ser mãe, né? O que é mais importante para você? Também é tempo Sim. que você dedica para o seu filho. Então, às vezes, quando você entra numa empresa que você vai ter que trabalhar que nem um louco, vai se dedicar muito, né? Aquela empresa que faz com que você tenha que fazer muita hora extra, trabalhar final de semana, e você vai ficar longe da família com um bebê pequeno, você vai aguentar durante um tempo, mas vai chegar um momento que vai pesar demais para você, porque você está mexendo num valor inegociável. Sim. Da sua vida, entendeu? A gente tá falando aqui, tentando dar um direcionamento, né, para as pessoas, mas é um pouco do que você tá comentando. Tem várias questões muito pessoais dentro disso, né? Então, se você é pai ou mãe, ou se você é uma pessoa que tá iniciando agora, ou se você tá em transição de carreira, ou se você tá mudando de cidade, ou enfim, tem vários pontos aí dentro que realmente cada pessoa precisa avaliar, né? Exatamente. Mas você falou da maturidade profissional. Quando a gente tem uma certa maturidade profissional, a gente olha um pouco mais para a estabilidade, né? Então tem um pouco do que você comentou também. O salário é muito importante, mas talvez o salário não pague a minha tranquilidade, o meu bem-estar, a minha qualidade de vida, né? Que a gente tem falado tanto. E muitas vezes, quando a gente fala de um salário mais alto, essas coisas estão um pouquinho em jogo, né? A gente tende a se dedicar muito mais ao trabalho, principalmente dependendo do contexto da empresa. Então, minha dúvida é assim, se para aproveitar essas oportunidades é necessário abrir mão da estabilidade. E aí, mais uma vez, né? Como definir o quanto isso vale a pena, o quanto vale a pena abrir mão de todo o restante ali ou minimizar todo o restante por um bom salário. Então, aí a gente vai ter que olhar para o contexto de gerações, né? Porque quando a gente fala da questão de estabilidade, para gerações passadas, contava muito mais, né? Você ficar 10 anos, 20 anos numa empresa, você ficar apostando ali, né? Tendo aquela questão de promoção, subindo de cargo, atingindo postos de chefia, de gestão, né? Inclusive, até... Antigamente, era até meio assim, as pessoas olhavam torciam um pouco o nariz para aquele profissional que não queria ser gestor, né? Então, se você chegasse com 30 anos e você não tivesse um cargo de gestão, você era meio visto assim como uma pessoa que não deu certo, sabe? Ou a pessoa dizer que não queria, né? Eu acho que ainda tem um pouco desse viés, você não acha? Tem. A geração Z veio quebrando com o pé na porta nisso aí, né? Exatamente. Porque eu mesma, né, uma vez eu fiz uma entrevista com uma candidata e ela falou para mim assim, eu não quero ser gestora, eu não quero ter cargo de liderança. Aí eu olhei assim, porque até então eu nunca tinha recebido uma resposta dessa, sabe? Mas aí depois eu comecei a pensar, eu falei, nossa, mas faz total sentido, porque às vezes a pessoa não está confortável no cargo de liderança de gestão, né? E por que ela tem que estar? Por que ela tem que estar assim? Então eu acho que isso se conecta muito com esse novo mundo que a gente está vivendo, onde tem, como eu falei para você, a questão da pós-modernidade, né, das pessoas não terem mais essa coisa, eu quero ser um líder, eu quero ser um gestor, as novas gerações, né? Até porque existe a carreira em Y, as carreiras horizontais, né? Exatamente. E a questão da carreira também mudou, a gente não tem mais essa carreira linear, no sentido de,
eu vou para a faculdade, eu estudo engenharia, vou morrer como engenheiro. Não, você vai ter múltiplas carreiras ao longo da sua vida. Então, eu vou experimentando aquilo que eu realmente me identifico, aquilo que eu tenho aptidão, né? Aquilo que eu tenho talento mesmo. E aí, as pessoas vão mudando. Então, não existe mais isso, sabe? Essa coisa de, eu vou ter um cargo de gestão. Não, eu posso ter um cargo técnico, eu posso ter, né, várias outras profissões que se conversem também ou não, Sim. e que eu me sinta identificada. Então, eu acho que todas essas mudanças são importantes quando a gente fala da questão da estabilidade. Aí vem também uma questão que a gente estava até conversando, as pessoas estão permanecendo menos tempo nas empresas. Uhum. Então, assim, a gente tem estudos aí que demonstram que os profissionais estão ficando 2 anos e meio, 3 anos. A média são 2 anos, mais ou menos, né, hoje. Então, assim, as pessoas não querem mais ficar. Por quê? Elas entendem que muito conectado com esse novo mundo também. Por quê? Porque as pessoas acham que você ficar muito tempo numa empresa, você vai estagnar. Você não vai ter uma diversidade de experiência, sabe? Porque se você passa por várias empresas, você vai conhecer outras culturas. E você também, muitas vezes, as pessoas acham que não valoriza o seu passe, né? Você ficar muito tempo dentro de uma empresa, dependendo daquela empresa para gerir tua carreira, né? Então, como que era no passado? Eu entrava, eu esperava, né? Eu me dedicava, lógico, né? Mas aí eu aguardava pela promoção e tal. E às vezes não acontecia. E as pessoas, né, das outras gerações, elas não se importavam tanto como as novas, né? Elas eram mais, no sentido, ficavam mais resignadas, assim. Então, eu estou aqui, o importante é eu ter uma empresa, o importante é eu estar aqui dentro e tal. As novas gerações, não. Temos um imediatismo, né? Então, assim, a gente está 1 ano, nossa, mas eu não tive promoção, peraí, deixa eu já olhar o mercado para ver o que está acontecendo aqui. Se eu já tenho experiência, se eu já adquiri competências importantes para o mercado, por que eu vou ficar perdendo tempo aqui dentro numa empresa que não me valoriza? Então, eu vou procurar o mercado, é assim o pensamento, entendeu? E por isso até que as pessoas não estão permanecendo tanto tempo. Não estão erradas, né? As oportunidades estão aí para isso, né? E no InfoJobs tem mais de 500 mil vagas, inclusive, então ótimo. E esse momento, eu falo assim, a gente tá falando aqui no final do ano, né? Não sei em que momento as pessoas vão assistir esse episódio, mas provavelmente também no final do ano. E esse também é um momento, né, pra buscar emprego, e as pessoas acham que não, né? Já chegou o final do ano, deixa pra lá, ano que vem. E talvez aproveitar essa oportunidade também de menos pessoas buscando, empresas já olhando para as contratações que tem que fazer para virar o ano, né? Eu falei isso, inclusive, com uma cliente minha da orientação de carreira que a gente estava conversando, né? Porque quase todo dia eu faço, né, consultoria. E eu estava falando para ela, as pessoas, elas perdem as melhores oportunidades, porque é justamente aí, onde tem menos concorrência, que você tem mais chance de passar. Então, muitas vezes as pessoas colocam o pé no freio e falam, não vou participar. E o esperto vai lá e participa. E eu tenho vários clientes que se colocaram justamente nessa época do final do ano. Então, para vocês, olha, já deixo como recado aí, não percam tempo, continua firme que a recolocação vem. Isso aí. Muito bom. Eliette, e agora pensando nesses profissionais que estão na transição de carreira, né? É muito comum, e a gente sempre vê as perguntas de quando eu for mudar, eu vou ter que aceitar um salário menor? Isso é uma consequência, né? Então, acho que o primeiro ponto que a gente tem aqui para essa pergunta é isso. Isso é uma consequência, essa aceitação de um salário menor na transição de carreira. Existe, né? Se existe um salário menor. E que a pessoa deve priorizar, colocar também na balança nesse momento. Porque eu acho que aí, até um comentário de gancho, porque ela tem que criar todo um cenário, né, em volta da transição. E daí eu acho que você pode desenvolver muito melhor, mas principalmente quando você já tem uma carreira, já tá um pouco mais consolidado, essa transição acaba sendo um pouco mais delicada. Então precisa preparar um terreno ali, entre aspas, né? Mas então, você tá falando transição de carreira ou transição de empresa? Porque transição de carreira. De mudar de área. Isso, de mudança diária mesmo. Tá certo. Bom, são 2 situações, né? Você perguntou primeiro da questão do salário, se quando a pessoa sai de uma empresa, geralmente ela vai ter que aceitar um salário menor. Depende, tá? É uma coisa que eu sempre oriento muito os meus clientes da consultoria,
porque é importante que você, estando dentro de uma empresa, que você mantenha a sua empregabilidade. Esse nome é meio ultrapassado, empregabilidade, porque hoje a gente fala mais de trabalho, não de emprego, né? Trabalho como um sentido mais amplo. Mas não tem uma outra palavra para definir, então a gente usa essa mesma. Você tem que ser competitivo para o mercado, você tem que estar sempre de olho no mercado. Então não é você entrar dentro de uma empresa, porque geralmente acontece, as pessoas entram e ficam muito confortáveis, né? Estou aqui, agora estou tranquilo, agora não se preocupa. E assim, a gente está num mundo que as coisas acontecem com muito mais rapidez do que no passado. Então, assim, todo dia tem uma nova tecnologia, todo dia você tem que se atualizar em relação ao que está acontecendo, né, no mercado, porque senão o mercado te come com farinha. A verdade é essa, né? E as pessoas, às vezes, elas pecam nisso, né? Porque elas ficam anos e anos, aí quando elas vão ver, que elas olham, opa, nossa. E agora? E agora? O mercado não estava bem como eu imaginei, né? Porque o mercado, ele funciona muito em relação ao que você tem a oferecer, né? Se você está desatualizado e se você não tem as competências que o mercado está pedindo, porque assim, a gente pode pensar no mercado de trabalho como uma pirâmide, tá? Então a gente tem a base da pirâmide ali, onde tem muitos profissionais que têm competências que todo mundo tem, né? Então eu conheço da minha área de atuação, das atividades que eu faço no dia a dia, mas eu não conheço de uma língua, não falo inglês, eu não conheço do IA, eu não conheço... ferramenta específica. Eu não conheço, eu tenho muitos gaps, né? Então eu estou naquela base ali da pirâmide, todo mundo tem o básico. Se você está na base da pirâmide, você vai concorrer com um monte de gente que tem o básico também, né? Então quanto mais gente, né, na base que você vai concorrer, mais você demora para se recolocar e menos poder de negociação você tem. Sim. Conforme você vai subindo na pirâmide, que você vai adquirindo competência, você vai se tornando esse profissional mais, vamos dizer assim, entre aspas, disputado, né? Aquele profissional que todo mundo quer, porque ele tem ali competências que são importantes, que eu não acho no mercado, sabe? É difícil encontrar esse profissional. Esse profissional tem poder de negociação. Ele vai chegar no mercado falando, olha, eu quero tanto. É isso ou para mim não funciona. E outra, esses profissionais, eles não ficam desempregados, tá? Esses profissionais, eles são assediados pelos recrutadores. E tem muitos profissionais assim, que eles não ficam desempregados, eles mudam de empresa. Então, ele sai daqui e vai para outra empresa. E aí as pessoas falam a questão do etarismo, né? Não estou dizendo que é fácil, tá? Não entenda dessa forma. Mas é uma orientação que eu sempre falo para as pessoas. Independentemente da idade, se você consegue fazer boas leituras de cenários do que o mercado está pedindo, você vai ter poder de negociação, você vai ter empregabilidade, tá? Eu tinha um cliente que ele tinha 60 anos. Você pegava o currículo dele tinha 15 páginas, e justamente por isso que ele me procurou, que ele queria diminuir o currículo dele, que era gigante, mas assim, ele passou a vida estudando, se aperfeiçoando, sabe? E ele trabalhava com inteligência de negócios e tal, e ele estava com 60 anos, essa idade tá todo mundo já, né, fora do mercado formal, né? É difícil você se recolocar. E ele escolhia a empresa que ele ia trabalhar. Ele pegava projeto, e assim, ele fazia o projeto, ele fazia muito bem, e aí a empresa recomendava ele para outra empresa, e ele conseguia trabalho assim, e ele escolhia o projeto que ele queria trabalhar, não estou brincando. E assim, e eu falei, nossa, isso aí serve um pouco de lição, não estou dizendo que é fácil, tá, mas é importante que você se mantenha atualizado e entenda, faça boas leituras do mercado. Como que eu faço para ser esse profissional mais requisitado, que eu vou ter um diferencial em relação ao que tá aí no mercado, sabe? Então, eu tenho esse plus, que o recrutador vai olhar e vai falar, não, esse aqui eu preciso, esse aqui eu não vou achar com tanta facilidade. Tem uma dica que eu costumo dar para o pessoal que pergunta sobre transição de carreira, porque as pessoas falam muito, eu sou da área tal, exemplo, eu sou da área administrativa, mas eu gostaria de ir para a área de tecnologia. Qual caminho eu sigo? E aí, gente, eu acho que uma dica muito importante é olhar o que as vagas estão pedindo, né? Então, entrar lá no InfoJobs, o que as vagas para um profissional de tecnologia pedem? Exatamente. Né? Quais são os sistemas que essa pessoa precisa aprender? Essa pessoa precisa aprender outra língua? Para você ir preparando esse caminho, como você falou, né? Com certeza. A transição de carreira, primeiro,
uma orientação que eu dou, que eu acho que é extremamente importante, é que ela não acontece assim, tá? Então, não por exemplo, hoje eu trabalho na área de marketing, eu quero migrar para a área financeira, um exemplo, né? Então, eu faço um curso, me aperfeiçoo, e amanhã eu já quero estar na área. Não vai acontecer assim, você entendeu? Por quê? Porque o mercado, ele prioriza experiência e não teoria. Sim. Você pode ter muita teoria, ter estudado, ter muito conhecimento, mas você não tem experiência prática. E, infelizmente, o mercado funciona assim, né? Felizmente ou infelizmente. Mas a gente tem que se atentar a essa realidade. Então, como que eu faço para ter uma transição mais suave, que eu consiga não me comprometer, que você falou até da questão do salário, né? Porque eu tive esse grande problema. Se eu tivesse tido essa orientação lá no passado, talvez eu não tivesse tanto problema, porque eu me formei em direito, como eu comentei, né? Eu nunca exerci o direito, porque eu trabalhava na área de RH, a área de RH veio primeiro, então são 25 anos na área de RH, e aí em algum momento eu tive que escolher, né, a graduação, eu falei, vou fazer direito porque tem muita possibilidade aí dentro, e eu vou, né, tem um leque de possibilidades. Aí eu fiz direito. Eu não estagiei. Por que eu não estagiei? Porque eu pensei, não vou conseguir pagar meus boletos, né, com uma bolsa. É muito comum isso, né? Então. E aí, para mim, foi muito difícil, porque os meus colegas todos estagiaram, eu não estagiei. E aí, foi muito difícil fazer essa transição. Então, hoje, se eu fosse dar um conselho para quem quer fazer transição de carreira, primeiro, tenha paciência. Você não vai ser assim, não vai acontecer tão rápido como você gostaria. Então, você tem que ir aos poucos, tá? Você tem uma profissão hoje. O ideal é que você não foque tanto no mercado formal, que é mais difícil, tá? E você vai trabalhando, por exemplo, você pode abrir uma empresa e você ir prestando consultoria para outras empresas na área que você gostaria de trabalhar, como PJ mesmo, né? Então, de manhã eu trabalho na minha empresa, porque eu não posso abrir mão desse salário, senão eu não vou pagar minhas contas. E aí você pega um projeto dentro de uma empresa para você ir adquirindo experiência. Por exemplo, eu estudei IA, uma coisa que eu vejo muitas pessoas falando, estudei IA, quero entrar na área de IA, porque IA todo mundo quer, né? Porque hoje é o que está dando dinheiro, tarará, tá. Então faz isso, abre uma empresa, pega um projeto de IA, eu quero automatizar aqui os processos dessa empresa, vai trabalhando nesse projeto, mas fala para a pessoa que você não vai ter disponibilidade total, né? Sim. E aí você coloca isso num portfólio, num currículo, para você já ir colocando as experiências que você vai tendo e fazendo com que o seu currículo seja atrativo, porque aí a pessoa vai olhar o seu currículo e vai falar, opa, peraí, mas ela tem a oferecer sim, porque ela já fez projetos na área. Isso faz toda a diferença na hora de você fazer a transição, sabe? Legal. Porque é muito difícil você sair já, entrar. Se você mandar seu currículo, eu estou na área financeira, quero ir para a área de IA, mas eu só tenho experiências na área financeira. Se você se candidatar, o recrutador vai pegar o seu currículo e vai ver que você não tem experiência na área de ciência de dados, né, tecnologia, ele não vai te chamar. Sim. Ele não vai te chamar. Nesse sentido, eu falo até para as pessoas, a gente faz bastante eventos, né, do InfoJobs, e eu falo muito para as pessoas até aproveitarem oportunidades, é claro, né, a gente está falando, a gente precisa se manter, a gente tem o salário e tudo mais, mas quem tem a oportunidade de fazer projetos que às vezes são voluntários e tudo mais, mas que também demonstram, né, alguma prática da sua área, isso também é muito importante, né? Com certeza. Para quem vai fazer essa mudança e também para quem está entrando no mercado de trabalho, né? Exatamente, para quem está começando também. Às vezes, fazer um trabalho na faculdade, assim, alguma coisa, né? Às vezes até monitoria, trabalhos, aqueles trabalhos de empresa mesmo, né? Que você faz dentro da faculdade. Eles são importantes também, porque eles contam ali um trabalho voluntário que você faz, ou aqueles trabalhos que... Estou tentando lembrar o nome, Empresa Júnior. Empresa Júnior, exatamente. Empresa Júnior. Você faz um trabalho ali de empresa júnior e coloca no seu currículo, isso conta bastante. Sim. Muito bom. A gente já está caminhando para o final, Eliette, está passando super rápido aqui, né? Mas... falando das prioridades ainda, né? Hoje a gente fala muito sobre equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal. E esse, depois da pandemia, se tornou das principais buscas, assim, né? Sim. Quando as pessoas olham para as oportunidades também. Mas a minha dúvida é se
a gente consegue e como que fica essa equação aí? Salário, a gente já respondeu ali mais ou menos no comecinho, mas acho que vale reforçar como que fica essa equação salário, bom salário, bons benefícios, um plano de carreira incrível e a qualidade de vida. Então, esse é um tema extremamente importante que eu particularmente gosto muito, porque eu estou estudando psicologia, né? Então, para mim, saúde mental, saúde física conta bastante, né? Eu quero me dedicar a isso nos próximos anos. E uma coisa que eu falo é que quando a gente pensa de qualidade de vida, parece uma coisa assim meio ficção científica, porque o que é qualidade de vida? Parece intangível demais, né? Se você for pensar, é você dormir, né, um tempo adequado, 8 horas no mínimo, dormir bem, né, aquele sono reparador, acordar com o ritmo do seu corpo, que é difícil, tomar um café, ler as notícias do dia e falar, e agora, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar. Esse seria o mundo ideal, né? Mas esse mundo não existe. O que acontece? Você dorme mal, você acorda correndo, você vai pegar o ônibus correndo, você chega atrasado, aí muitas vezes você vai trabalhar num ambiente de muita pressão, e hoje em dia, o maior inimigo, né, dentro das empresas é o estresse crônico, né? Então, o que é o estresse? É você estar o tempo inteiro em estado de alerta. Então, você está nessa vida louca de trabalho, insana, e isso vai causando estresse a longo tempo, né? E com isso, o que acontece? Você começa a produzir adrenalina, cortisol, isso muda a sua fisiologia do seu corpo, e o estresse crônico, com o tempo, ele vai trazer adoecimento para as pessoas, né? E aí, quando a gente fala de reduzir a questão do estresse, o que é que realmente dá resultado? Home office, né? Ou pelo menos um E híbrido. aí a gente tem um desafio, né? Porque o mercado retrocedendo na questão do home office. Mas fazer um híbrido. Porque, assim, quando a gente fala de qualidade de vida, tá? Você quer dar qualidade de vida pro profissional que trabalha na sua empresa, o híbrido já é um bom caminho, porque a gente vai aliviar o estresse daquela pessoa que já não vai ter o estresse do trânsito, né? Esse estresse que vai se acumulando ao longo do tempo, a pessoa já vai ter um tempo melhor para poder fazer uma academia logo cedo, acorda de manhã, aquele tempo que ela estaria no trânsito, ela vai para a academia, aí depois ela volta para trabalhar. Aí ela vai ter ali tempo para ficar, vai almoçar com o filho, vai levar o pet para passear, sabe? Vai ter uma alimentação mais saudável, que vai ser a alimentação de casa. Então, olha o quanto. Por isso que as pessoas, quando elas falam de benefício, o home office é um modelo de trabalho, mas é visto como um benefício. Sim, é visto como um benefício. Mas aí eu queria fazer um parêntese e até uma provocação, né? Porque a gente até falou disso aqui antes de começar o podcast, que tem o recorte, e que eu não acho que é nenhum recorte, porque é a maioria dos brasileiros que não trabalham no corporativo. Sim. Que trabalham em serviços, por exemplo, e que não têm a possibilidade de um home office. E aí? Não, aí é bem complicado, tá? A questão da qualidade de vida realmente é algo que pesa bastante, né? E a gente tem que considerar que a gente está num país com muita desigualdade social, e eu acho que aí é uma questão mais governamental mesmo, né? De dar acesso para as pessoas, que elas possam ter um trabalho digno, né? Educação, eu acho que é muito importante para que as pessoas possam evoluir, né? Porque não tem receita, não tem fórmula mágica para você ser valorizado do ponto de vista profissional, né? Você precisa estudar, você precisa se desenvolver, você precisa ter um trabalho. Estou falando de emprego formal, né? Trabalho. Mas quando você tem um trabalho precarizado, por exemplo, que impacta diretamente na sua saúde, que as pessoas muitas vezes não têm dinheiro nem para pagar uma educação, isso é muito complicado, né? Então é uma questão que não está para o indivíduo, né? É muito fácil você falar, não, você pode chegar onde você quiser, basta você acreditar, né? As questões sociais, elas são realmente bastante complexas, né? E a gente tem que olhar, quando a gente olha para essas questões, a gente olha para o indivíduo, sim, né? Porque as pessoas têm condições de conseguir muita coisa na vida, mas tem um ambiente também. Então, se eu nasci, né, num lugar pobre, eu cresci dentro de uma família que eu
muitas vezes eu tenho que contribuir ali com todo o meu salário, eu não vou ter mobilidade social para atingir muita coisa. E aí a gente precisa de incentivos, muitas vezes a gente vê de educação para as pessoas, né? E tem muitos programas que a gente vê hoje em dia, né? E eu acho que é isso que é importante. Sim, é isso. A gente tá falando muito isso desde o começo aqui, né? É olhar para a sua individualidade como profissional também, né? Exato. Porque em cada momento alguma coisa vai ser mais importante, ou salário, ou a qualidade de vida, que é super importante em todos os momentos, mas em alguns momentos ela acaba ficando em um segundo lugar, né? Durante a carreira. Mas a gente precisa olhar individualmente para todo esse... Mas é importante olhar assim, né? Quando tem uma empresa que possa fazer com que aquele profissional ganhe mais qualidade de vida, a questão de você proporcionar isso de alguma maneira, né? Sim. Então, o home office ele é importante. Eu acho que as empresas hoje elas olham muito para o benefício, questão do benefício, e os profissionais olham isso no mercado também, porque o benefício ele para a empresa ele é uma vantagem, né? Não tem os encargos que um salário tem, então quando você vai ter um fator competitivo dentro de um nicho de atuação, dentro de uma área, né, de empresas específicas de concorrência, você vê que existem os benefícios de mercado. Então, o que o meu concorrente pratica? Né, para que a gente possa reter, né, e contratar os melhores talentos. Porque senão você não pratica um vale-refeição, mas o seu concorrente pratica, né, que não é um benefício obrigatório, mas é um benefício de mercado. Então, eu tenho que olhar para esses benefícios. Se eu coloco um home office ou um modelo híbrido, eu posso ter essa possibilidade, por que não, né? Sim, de colocar a pessoa pelo menos umas 2 vezes por semana em casa, sabe? Para melhorar a qualidade de vida dela. Isso aí vai fazer toda a diferença pro profissional. Sim. E para quem não sabe, gente, na aba de avaliações de empresas dentro do InfoJobs, vocês conseguem pesquisar quais são os benefícios, qual a média salarial das empresas. Então, se você está em dúvida ou está procurando uma oportunidade, quer saber como é aquela empresa, quer saber como é trabalhar lá, você acessa a aba de avaliações de empresas, coloca o nome e você pode consultar todos esses fatores já para decidir se quer se candidatar à empresa, né, aquelas vagas, ou se quer seguir no processo seletivo também, caso essa seja a situação. E Eliette, para finalizar aqui, eu quero saber que conselho você daria, então, para as pessoas pensando em perspectiva de futuro, dentro desse contexto que a gente está falando de salário, de benefícios, de qualidade de vida e tudo mais. Sim. Que permeia o âmbito profissional aí. Bom, o conselho que eu dou para os profissionais é aquilo que eu falei logo no início. Tenha muito em mente, quando você vai participar de um processo seletivo, quais são os seus valores negociáveis e inegociáveis, para que você possa fazer boas escolhas. Porque quando você negocia um valor que é inegociável, a chance de você ficar muito, muito pequena, tá? Porque você vai ferir esse valor, né? Então, olhar para isso, eu acho que é super importante no primeiro momento, olhar para o seu momento de carreira, né? Então, isso tem a ver também com os valores. E você buscar se aperfeiçoar cada vez mais e assim, pensar que a gente está vivendo um mundo muito mais acelerado, que você tem que estar constantemente atualizado, né, que você precisa olhar as movimentações de mercado, se manter atualizado para que você possa negociar melhor. Eu gostaria de ganhar um salário maior do que eu ganho hoje. Não tem fórmula mágica, né? Você tem que ser esse profissional com valor competitivo para o mercado. Então, você só vai conseguir isso se aperfeiçoando mesmo, não tem o que fazer, né? Boa, adorei o nosso bate-papo, adorei as dicas. Obrigada por ter aceitado o convite. Espero que você venha mais vezes aqui, não só no podcast, mas nas outras ações todas que a gente tem. E fica à vontade para se despedir. Obrigada, foi um prazer, assim, uma oportunidade muito bacana realmente de estar aqui, de falar de um assunto tão importante. E eu só gostaria de agradecer mesmo. Espero realmente participar de outras oportunidades e fico aí à disposição. Obrigada, Eliette. Obrigada a vocês que ficaram aqui com a gente até agora. Espero que vocês tenham gostado. Se você achou alguma dica que foi preciosa para você, que contribuiu aí, que você acha que vai contribuir com o seu futuro profissional também, conta aqui pra gente nos comentários, divulga esse episódio. E nós estamos aqui
sempre que você precisar de uma orientação para sua carreira. E lembrando que o InfoJobs tem mais de 500 mil vagas para todas as áreas, para todos os níveis profissionais e em todas as regiões do Brasil. Então, se você ainda não tem o cadastro no InfoJobs, baixa o aplicativo ou acessa o site, atualiza o seu perfil e coloca em prática aí todas as dicas que a Eliette trouxe aqui pra gente. E é isso, pessoal. Nos vemos na próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.